Olá pessoal, bom, iniciando aqui a terceira parte da nossa aula sobre coordenação e seletividade, né? Sobre proteção de sistemas a partir de dados retirados, extraídos da OAP, da Ordem de Ajuste da Proteção fornecido pela concessionária. Então hoje a gente vai procurar fazer um estudo mais sistematizado, saindo um pouco do empirismo. Nas duas últimas aulas, né, principalmente na parte 2 dessa aula, né, melhor dizendo, a gente ficou muito no empirismo, foi proposital, né, o ajuste a partir da nossa planta, né, mas o ajuste usando o PTW de uma forma mais empírica. Hoje a gente vai procurar sair um pouco do empirismo e desenvolver um estudo mais analítico, ok? Então a gente vai procurar desenvolver um estudo mais sistematizado, um estudo analítico baseado em cálculos. Então basicamente vai ser isso aí. O que a gente vai fazer? A gente vai rever alguns conceitos, né, que já foram discutidos em outras aulas, tem várias videoaulas que eu disponibilizei para vocês, onde um exemplo parecido com o que eu vou explorar hoje já foi bastante explorado. E a gente vai rever os conceitos, depois vai abrir uma OAP, retirar os dados de lá, né, os dados básicos para a gente parametrizar o relé da concessionária. A partir da parametrização do relé da concessionária, a gente vai parametrizar o nosso relé, o relé do cliente, ok? Então, vamos iniciar aqui a nossa revisão, né, por assim dizer. Então, só lembrando, essa tabela, ela é uma tabela interessante e tem dois conceitos que eu queria revisar com vocês. Primeiro aqui, a partir da impedância de transformador, 4%, 5%, 6%, 7%, essa tabela ela te dá uma ideia do ponto ANSI, né? O ponto ANSI, pessoal, existe uma diferença entre o ponto ANSI e o ponto ou a corrente, o ponto de Rush, ou a corrente de magnetização, né? Tem são dois conceitos diferentes. Ponto ANSI é o valor máximo de corrente que o transformador pode suportar durante um tempo limitado. Pronto. Que valor máximo de corrente seria esse? Para transformadores, isso aqui é uma média, tá bom, pessoal? Para transformadores com impedância de 4%, então seria 25% da corrente nominal dele durante até 2 segundos. Já 6% seria em torno de 16,6 vezes a corrente nominal durante 4 segundos. E por aí vai. Isso é importante porque esse ponto ele limita, ele te informa isso aí, te dá como limite essas duas informações, corrente máxima versus tempo, tá certo? Preservando assim, é uma limitação térmica, né? Preservando a vida útil, digamos assim, do transformador, ok? E a corrente de magnetização é aquela corrente de Rush, quando você energiza o transformador, é aquela corrente que ele atinge durante um determinado tempo. Por exemplo, a gente está vendo aqui a corrente de magnetização 8 vezes a corrente. Esse número a gente tem como básico, tá certo, pessoal? 8 vezes a corrente nominal durante 100 milissegundos, por exemplo. Então, isso aqui seria o ponto ANSI do nosso... seria a corrente de magnetização ou o ponto de Rush do nosso transformador, tá? Então, ponto de Rush, que seria a corrente de magnetização, corrente na partida, você tem que se preocupar para que toda vez que você energizar o transformador, a proteção não fique atuando. E o ponto ANSI, que é uma limitação já térmica, tá certo? Uma limitação térmica aí para o transformador. Ou seja,
ele excedendo o ponto lance em termos de corrente e ou tempo, né? Pode haver danos para o transformador, principalmente no que diz respeito à perda de isolação dos enrolamentos, tá? Então vamos lá. Aqui mais uma observação: o ponto lance determina a portabilidade dinâmica do transformador, portanto, a proteção geral de fase das instalações deve estar abaixo desse valor. É uma proteção geral, tudo abaixo desse valor, abaixo de tensão. Quando não for possível, o que normalmente ocorre para transformador de baixa potência, né? Esses transformadores deverão ser protegidos individualmente por fusível. Tá? O fusível é um elemento mais rápido, então ele é mais apropriado. A questão é que ele danifica, né? Mas ele protege. Tá? Seria para um elemento de proteção mais apropriado para esses casos. Okay? Aqui não é só por fusível, é também por fusível, ok, pessoal? Então vamos lá. Então, nosso exemplo de aplicação, o que nós temos aqui nesse exemplo? A gente precisa calcular, já ter esses valores aqui de correntes calculados. Olha só, a gente precisa da corrente trifásica de curto-circuito, corrente bifásica, corrente curto-circuito fase terra e fase terra mínimo, certo? Então são esses 4 valores que nós precisamos para fazer os ajustes aqui, tanto para a proteção da fase quanto para a proteção do neutro. Então a gente vai ter coordenograma de fase, coordenograma de neutro, tá certo? Entre os relés da concessionária e os relés do cliente. Isso aqui é uma OAP, tá certo, pessoal? Essa OAP, ela tá, eu extraí da Enel, tá certo? E eu não lembro o ano, acho 2015. Então essa OAP, ela não está tão visível também, né? Mas aqui a gente pode extrair já alguns elementos. Aqui eu até já fiz uns cálculos para mostrar para vocês. Em suma, o que nós precisamos são esses dados aqui, ó. Esses dados aqui: proteção, o tipo de proteção, se é na fase no neutro, a relação de espiras lá do TC, o TAP, o dial de tempo, temporização, o tipo de curva, né? E a corrente instantânea no secundário do tráfego, do TC, tá certo? Do TC, esse aqui não é, esse aqui é do TC, tá? Então, continuando aqui, pessoal, aqui nós temos um fragmento da OAP, temos vários dados importantes. Um dado bastante importante, pessoal, fabricante, tá certo? Olha só, fabricante e o modelo do relé, fabricante Alstom, modelo PS482. Isso é importante principalmente para a gente que faz simulação, né? A nossa simulação a partir do PTW, é importante a gente ter o fabricante e o modelo do equipamento. Por quê? Porque geralmente, não é sempre, mas geralmente a gente encontra esse modelo de relé na biblioteca do PTW. E aí fica bem interessante a gente já trabalhar com o relé da própria concessionária, o relé real. Isso aí é bem legal. Bom, isso é um tema também importante, e aí vou explicar por quê. É o seguinte: cada fabricante tem a sua própria nomenclatura, né, pessoal? Então, por exemplo, o que é o tempo de função 51, né? Ajuste de sobrecorrente temporizada e ajuste da corrente instantânea, da ação instantânea do relé, tá certo? Função 50. Então, tem muita gente que se refere a esse tempo e essa corrente da função 51 como T maior, I maior. E em relação à função 50 instantânea, T maior, maior, I maior, maior. Isso aí é a nomenclatura de um fabricante, mas tem outros fabricantes, tá certo? Que vai utilizar um valor de uma nomenclatura de ação primária e depois ação secundária ou pick-up. Então tem várias nomenclaturas. A OAP, ela tenta te
passar as informações a partir das variáveis usadas por aquele fabricante. Isso é também bacana com relação aos ajustes que a gente vai fazer quando a gente estiver lá no PTW, tá certo? Então, isso aqui é só uma observação para que vocês já fiquem antenados com isso também. Então, vamos lá extrair os dados dessa pequena tabela aqui que a gente organizou, uma tabela assim para ficar algo bem sistemático, né? Uma tabela com os dados que nós precisaremos. Proteção de fase. Então aqui nós temos, eu extraí esse fragmento, aqui a gente tem na primeira linha fase, segunda linha neutro, os ajustes do relé, né? Para fase e neutro. Primeira coisa, relação do TC, tá aqui, ó, RTC 600 para 5, então aqui 600 para 5 tem uma relação de 120, tá? O TAP, essa informação do TAP, ela está bem aqui, ó. Isso aqui é a informação do TAP, esse 5 aqui, 5,0 e 0,65. Tem a informação do TAP de fase e a informação sobre o TAP de neutro. Estão bem aqui, 5 TAP de fase, 0,65 TAP de neutro. Depois tem o diálogo de tempo, isso aqui é importante para o cálculo, quando a gente tiver a equação da nossa curva, né? Curva que o relé deve respeitar, a curva de tempo inverso. Nós precisaremos do diálogo de tempo, certo? E para esse diálogo de tempo, tá bem aqui essa informação, 0,11, aí tem que ter uma vista boa, pessoal. Tem que estar em dias aí com os óculos. 0,11 para neutro, 0,42 para... Desculpa, 0,11 para fase, 0,42 para neutro, tá certo? 0,11 fase, 0,42 neutro. As informações estão bem aqui. Aí ele diz, olha, é uma curva IEC very inverse, muito inversa. Então é uma curva muito inversa da IEC. Também vou selecionar isso tanto nos cálculos, vou escolher a equação correta, quanto lá no nosso simulador. E a corrente instantânea secundária do TC. Aí essa informação está bem aqui, ó. Essa corrente instantânea, você está vendo? A nomenclatura que ele usa aqui é o I maior maior. I maior maior para instantâneo, tá certo? I maior para temporalizado. Então, instantâneo é 5,84 vezes a corrente nominal. Aí ele diz, a corrente nominal vale 5 amperes. Isso para uma ação num tempo inferior a 100 milissegundos. Tá? Até 100 milissegundos ele vai atuar como se fosse instantaneamente. Ok? Função 50. Então aqui, ó, 5,84 vezes 5 dá 29,20. Fiz até essa conta aqui, ó. Para o neutro, ele diz 4,17 vezes 5. 4,17 vezes IN. IN continua sendo 5. 4,17 vezes 5, 20,85. Então, para essa corrente, quando bater nessa corrente, ou superar essa corrente, tá certo? Ele vai entender que tem que atuar a função 50, função instantânea. Então, ele vai disparar instantaneamente num tempo inferior a 100 milissegundos. É isso que está dizendo aqui, em suma, esses dados, tá certo? Então a gente vai avançando aqui, pessoal. A gente já extraiu aqui os nossos dados que a gente precisava da OAP. Fazendo isso aqui, eu estou trabalhando para que vocês, batendo o olho na OAP, já saibam exatamente quais são os dados importantes e onde buscar. Lembrando que nós precisamos já partir com o estudo de curto-circuito feito. Por isso que é importante lá o nosso simuladorzinho, tá? Senão você vai ter que fazer no braço. Dá certo também. Mostrei para vocês como é que se faz, tá? Vamos nessa. Olha só. Lembrando aqui que a gente já vai começar com a determinação dos parâmetros da concessionária. Ok? Só fiz extrair a nossa curva. Ó, isso aqui é a mesma tabela, já sintetizada, tá certo? E vou começar aqui, ó, corrente de trip de fase, RTC vezes o TAP, o RTC 60 para 5, o TAP 5. Então tenho 600 amperes de corrente de trip. Ok? Trip de fase.
O nosso M, o multiplicador, tá certo? Na fase, ele vai ser a corrente de curto-circuito, trifásica, para nosso caso 4.291, dividido por RTC vezes o TAP, dividido por 600, então dá 7,15. Eu vou lançar mão da curva muito inversa. Depois, mais à frente, pessoal, eu vou colocar essa equação aqui na sua forma geral, tá certo? Então você vai ter K aqui em cima, embaixo você vai ter esse M elevado a alfa, menos 1 e aqui o dt. Então nós entraremos com o valor de K e o valor de alfa para cada um dos tipos de curva. Para essa curva muito inversa, o K vai ser 13,5 e o alfa vai ser 1. Tá certo? Então ele nem aparece aqui, fica M elevado a 1. Então, M. Ok? Então vamos lá. dt é o 0,11, tá certo? Só lembrando aqui, ó, dt é o 0,11, tá? Da fase. E aí, o 7,15 acabei de calcular, e o 1 e o 3,5 é da equação. Então deu um tempo de 241 milissegundos. Isso aí é o tempo de ação da nossa do relé da concessionária, tá certo? Isso aí em 241 ele vai começar a temporizar. Muito bem. O que ocorre aqui? Vamos fazer do mesmo jeito que a gente fez o triplo de fase, vamos fazer o neutro, né? Então, olha só, RTC vezes o TAP, 600 por 5 vezes 0,65, é o TAP do neutro, deu 78. 78 amperes, certo? E aí, vou pegar para o neutro, o que vai para a fase, eu vou observar o curto-circuito trifásico. Para o neutro, curto-circuito fase terra mínimo, certo? Então, no fase terra mínimo, 79 amperes. Lembrando que no curto-circuito fase terra mínima, eu tenho que entrar com todas aquelas, uma vez que você vai ter corrente circulando retornando pela terra, então você vai ter resistência de contato, resistência do aterramento, né? E se tiver, se o neutro for aterrado através de uma impedância, vai ter também lá a impedância a resistência do neutro, né? Então, tudo isso aí vai contribuir para que essa corrente caia. Por isso que ela tem um valor tão baixo aqui nesse exemplo, né, em particular. Bom, 120 vezes 0,65, fizemos essa conta lá atrás, deu 1,013. Olha só, pessoal, isso aqui eu tô considerando que tanto a fase quanto o neutro, eles vão usar a mesma curva, muito inversa. Vocês vão observar que para o neutro, essa curva não é a mais adequada. Eu vou mostrar a vocês já o porquê dessa afirmação. Então, quando eu for calcular o tempo, né, de ação no lado do neutro, da proteção do neutro, então eu vou ter aqui, olha só, 3,5 dividido por 1,013 menos 1. Esse 1,013 menos 1 vai dar um total de 0,013. Quando eu inverter e multiplicar aqui, vai dar um valor absurdo. Então, olha o tempo. O tempo ficou em 436 segundos. Então, tempo super não é adequado esse tempo. Significa dizer que a corrente é tão baixa que ela não vai nem excitar o relé. Certo? Ela não vai nem excitar o relé. Isso aqui a gente tem vários minutos, né? Então, o ideal aqui era escolher uma outra curva, tá certo? Eu vou só deixar isso aqui, de repente, uma normalmente inversa, extremamente inversa, não sei, tá? NI, eu acho que normalmente inversa cairia bem, ok? Mas aí eu vou deixar para vocês fazerem essa conta. Porque no MI, na curva normalmente inversa, se eu me lembro bem, o K é igual a 0,14 e o alfa é 0,02. Então, quando eu colocar 1 elevado a 0,02, pode ser que o resultado dessa conta te dê um valor em milissegundos. Provavelmente vai dar. Então, para mim, a curva normalmente inversa seria a mais apropriada. Mas eu vou deixar, eu não vou refazer isso aqui, tá bom? Só comentei e a gente vai passar adiante.
Muito bem. Então, seguindo aqui, a nossa... Opa, desculpa. Acabei que esqueci de habilitar aqui o ruim de você colocar essas animações é porque às vezes você esquece da animação, né? Então aqui, só relembrando, aqui a gente fez o cálculo do tempo de operação para o relé da concessionária, então chegamos a esse, cálculo da corrente de triplo da concessionária, que o neutro, o item anterior é com respeito à fase, e aqui o tempo de operação do relé também com relação da concessionária com relação ao neutro, tá certo? Então chegamos a esse valor aqui. Aqui eu já vou colocar gato escaldado tem medo de água fria, né? Então a gente já vai fazendo aqui para não esquecer das animações. Então o próximo passo é o cálculo da corrente de trip na unidade instantânea relé da concessionária. Corrente de trip da fase, né? Então, o que nós temos aqui? Olha só. A gente faz a fase e faz o neutro, tá? Então, para a corrente de trip, o que eu tenho? Eu tenho a corrente lá no secundário do TC, vou multiplicar aqui pela relação, né? 120, então eu vou ter isso aqui, ó. Então, a corrente que vai iniciar, tá certo? A corrente que vai iniciar o meu triplo instantâneo, tá certo? É 3.504 amperes. A partir de 3,5 kA já começa a temporizar isso aqui, tá? Já começa a disparar, já dispara. Cálculo da corrente de triplo da unidade instantânea para o relé da concessionária, certo? Então, para esse valor aqui, lembrando só pelos dados da OAP, essa ação tem que ocorrer em um tempo menor do que 100 milissegundos. Okay? É instantâneo, pero no mucho. Então vamos lá, até 100 milissegundos é o que prescreve lá a OAP. Agora a gente vai para o neutro, tá certo? Mesma coisa, lá no neutro, se vocês se recordam, tem lá naquela tabela sintética lá que a gente extrai da OAP, 20,85 multiplicado pelo 120, que é o RTC, foi para 2,5 kA, tá certo? Então, corrente instantânea, trip instantâneo aqui para o neutro. Agora a gente vai para os dados do cliente, né? Os dados do cliente. Bom, corrente primária nominal do cliente, supondo um transformador de 600 kVA, tá? Eu tenho aqui 600 dividido por raiz de 3, 13,8, então eu cheguei a 25,10 amperes. Então, a corrente primária do TC, ela tem que ser maior, tá certo, do que a corrente de curto-circuito máxima dividido por 20. Tá? Isso aí a gente já, na outra aula, a gente já explicou, já detalhou bem essa relação de 20 vezes, tá? E 4.291 dividido por 20, eu fiquei com essa corrente, ela tem que ser maior do que 214,6 amperes. Ok? Então, muito bem. Olha só. Então, o TC adotado será 250, tá? Uma vez que tem que ser maior do que 214, o próximo TC, assim, padronizado, eu creio que seja 250. Tem 200, 250, 300, né? Então a gente vai escolher o 250, foi adotado, e no lado secundário o padrão é 5 ou 1, mas geralmente 5, tá certo? Geralmente 5. Eu acho que 1 é mais para relé ligado à tarifação, se eu não me engano, tá? Mas essa informação eu não dou como certa para vocês. Se não me falha a memória, eu acho que é assim. Mas o padrão aqui para proteção, 5 amperes no secundário. Então eu tenho lá
250 para 5, então tem um RTC de 50, isso aqui para o cliente, RTC do cliente, 50. Cálculo do TAP de fase do cliente. Então, adotando o valor de sobrecarga, 1,3, 30%, né, de sobrecarga. Uma coisa que eu vou falar para vocês, pessoal, é o seguinte. Quando a gente vai falar do TAP de fase do cliente, com relação à fase, né, quando a gente está falando do cálculo do TAP do cliente com relação à fase, se fica melhor, a gente vai falar em sobrecarga. Com relação ao neutro, a gente vai falar de desbalanço de carga, tá certo? Sobrecarga para fase, desbalanço de carga para o neutro, porque só passa corrente neutro quando tem carga desbalanceada. Senão não passa. Não tem resultante desse somatório, né? A resultante vai ser zero, se tiver tudo balanceado. Então faz sentido a gente falar de sobrecarga para a fase e desbalanço para neutro. Então, para o neutro, a gente vai partir de um desbalanço percentual com relação à corrente de carga. 20, 10, 30%. A gente vai aqui trabalhar com 20, mas pode ter outros valores, tá? Então eu vou adotar aqui primeiro a fase, né? A sobrecarga vai ser 1,3, esse fator de sobrecarga, ou fator de segurança também, em alguns casos, esse FS é visto dessa forma. Então aqui o TAP ele tem que ser maior do que o fator de sobrecarga vezes a corrente nominal dividido pelo RTC, 1,3 vezes 25,10 dividido por 50 maior do que 0,65. Então eu escolhi um TAP de 1. Tá certo? Escolhi um TAP de 1. E aí a gente vai ter a corrente no secundário. Olha só, secundário, a corrente já com o fator de sobrecarga, 32,63 amperes, e o trip vai ocorrer em 1, que é o TAP, vezes o RTC 50 em 50 amperes. Então, a corrente de trip é maior do que a corrente do secundário. Ou seja, o trip só vai ocorrer em situações de falta, em situações nominais ou até superando 30% as condições nominais, né? 30% de sobrecarga, ainda não acontece trip. Trip só vai acontecer realmente em situações mais severas. Muito bem, vamos nessa. Neutro do cliente. Então, com relação ao TAP do cliente, né? Ao TAP de neutro do cliente, a gente vai falar em desequilíbrio de carga, né? Então, 20% de desequilíbrio. Então, 20% de 25,10, que é a corrente nominal, dividido por 50, que é o RTC. Então, acima de 0,1. Vou escolher um TAP de 0,15. Tá? Então, eu tenho aqui, ó, a corrente de desbalanço, né? Então, eu tenho aqui 0,20 vezes 25,10 dá 5,02. Corrente de trip, TAP vezes RTC, 0,15 vezes 50 dá 7,5. Então, mais uma vez, a corrente de trip maior do que a corrente de desbalanço. Então, não é para qualquer desbalanço, né? Ou seja, desbalanço de 20%, 30% não vai ter problema. Agora, se acontecer algo que supera esse valor, supera o 7,5, aí já vai ser disparado. Muito bem. Tempo de operação do relé de fase do cliente. Aí a gente vai ter que fazer isso para comparar, ver se ele está sendo mais rápido do que o relé da concessionária. O relé do cliente sempre tem que ser mais rápido, porque senão ele vai jogar, ele vai fazer com que pode fazer com que o relé do cliente atue, tá certo? Numa falta que aconteceu lá, o cliente ele pode fazer com que o relé da concessionária atue numa falta que aconteceu no próprio cliente, né? Então isso aí não faz sentido nenhum. Olha só, vou calcular o múltiplo de fase, ó. Corrente, a mesma equação, corrente nominal
Não, digo melhor, desculpa. Corrente de curto-circuito trifásico, máxima, né? Aqui é a máxima, viu, pessoal? Eu coloquei aqui trifásico, mas pode ser... É a máxima corrente que você tiver. Se for em alguns casos você tem a corrente de curto-circuito assimétrica superando. Então é a máxima corrente que você encontrar no circuito, tá certo? Porque você não garante qual é a corrente, qual é o tipo de curto-circuito que vai acontecer. Bom, 4,291 dividido por 50 vezes 1. RTC resultado. Então tem 85,82. Para o relé do cliente, eu escolhi a curva normalmente inversa. A curva normalmente inversa, eu tenho K igual a 0,14 e tenho alfa igual a 0,02. Tá certo? Então, 0,14 e o alfa 0,002. Quando eu coloquei os valores aqui, né, cheguei a 0,150, ou seja, 150 milissegundos. 150 milissegundos do cliente é mais rápido do que os 241 da concessionária. Então essa condição foi satisfeita, tá certo? E para o neutro vai ser mais satisfeita ainda, porque a curva do neutro, lá do relé de neutro da concessionária, a curva do relé, para ficar bem, a linguagem técnica bem explicada, bem dita, a curva do relé na função de neutro da concessionária, ela está inapropriada, porque foi escolhida pela própria concessionária uma curva muito inversa e esse valor ficou muito alto, né? Normalmente inversa seria o mais adequado, talvez. Mas muito bem. Para o neutro do cliente, a gente escolheu a curva muito inversa, para ficar igualzinho a concessionária. Então, a muito inversa, o 10,53 aqui, ó, 79 dividido por 5 vezes 0,15, né? 10,53 dividido por... Não, 3,5 dividido por 10,53 menos 1 vezes o DT, 0,15. Então, 212 milissegundos. Bom, 212 milissegundos é muito menor do que 436 segundos. Então, isso aí não precisava nem ter feito as contas para saber que ia ser mais rápido, porque a curva de lá está inapropriada, tá bom? Bom, meu povo, então, só para a gente sintetizar, nós já estamos terminando essa parte essa parte analítica, né? A gente vai já passar para a simulação, a gente vai colocar esses dados nos dois relés, tanto da concessionária quanto do cliente, e aí mostrar para vocês os coordenagramas de fase e neutro. Então a gente vai lá. O que eu vou fazer aqui? Simplesmente, tenho aqui a corrente de magnetização. Por que eu estou fazendo isso? Porque agora eu vou me preocupar um pouquinho com o transformador. Lembrando que a corrente de curto-circuito bifásica, ela é usada, tá certo, para que nós possamos evitar que o relé, a proteção, atue quando dá energização do tráfego, tá certo? Então, essa corrente de triplo instantâneo, ela tem que ser maior do que a corrente de magnetização, mas tem que ser menor do que a corrente de curto-circuito bifásico. Isso tudo é refletido, né? Por isso que aqui está dividido pelo RTC, tá? Isso tudo refletido que eu estou refletindo para o secundário. Então, olha só, a gente vai partir daquela premissa, 8 vezes a corrente nominal, a corrente de magnetização, então tem 200,8 amperes. Então, na magnetização, no primário, ele vai enxergar isso aí, certo? Primário, tensão mais alta, corrente mais baixa, então ele vai enxergar um correntão no primário. Tá? Então, olha só, esse aqui tá maluco, tá certo? Esse aqui não existe não, ok? Esqueçam, esse aqui foi um Ctrl+C, Ctrl+V, que eu esqueci de apagar, mas esqueçam esse detalhezinho aqui. Vou até tirar quando eu for divulgar em PDF, eu já lembro de tirar isso aqui, não existe. Bom, então eu tenho aqui, olha só fiz dividir 200,8 por 50, corrente de triplo,
3.716, que é corrente de curto-circuito corrente de curto-circuito bifásico, dividido por 50. Então temos aqui, ó, a corrente de trip entre 4,016 e 74,32. Então, trip instantâneo 5 amperes. Tá? Se eu quiser refletir isso aí, lá para o lado do primário, então tem 50 vezes 5. Então tem 250 amperes. Então 250 amperes, ele só vai acionar, só vai disparar a partir de 250 amperes. Na magnetização vai dar 200, então ele está enxergando, o relé está enxergando o primário, né? Só vai dar 200, então ele não tem motivo para disparar. Então essa condição foi satisfeita, tá certo? 50 sendo maior do que a corrente de magnetização e menor do que a corrente de curto-circuito bifásica. Opa, desculpa. Ajuste instantâneo do neutro, ok? Menor, o neutro tem que ser menor do que a corrente de curto-circuito fase terra mínima pelo RTC, 79 por 50, menor do que 1,58. Então, ele colocou aqui, olha, na verdade aqui não é menor, é igual o valor adotado, tá certo? Ele tem que ser menor do que 1,58, outro errinho aqui. Então ele tem que ser igual a 1,2, tá certo? Esse copia e cola mata a gente às vezes. Então, a corrente de ajuste, né, instantânea do neutro, ela tem que ser igual a 1,2. Então, 1,2 vezes 50 dá os 60. O curto-circuito acontece em 79, então essa corrente está apropriada porque ela está menor do que a corrente de curto-circuito fase terra mínimo. Tá? Então, essa condição também foi satisfeita. E para sintetizar, para fechar essa primeira parte aqui da analítica, né, por assim dizer, tem aqui o relé do cliente, tem o relé da concessionária e tem todos os dados que eu preciso para o ajuste. Então, eu já tinha extraído isso aqui, eu já tinha extraído isso aqui da OAP, agora eu calculei, baseado naqueles dados da OAP, calculei isso aqui, tá certo? Curva normalmente inversa para fase, muito inversa para neutro, ok? Corrente instantânea no secundário do TC para fase 5, para neutro 1,2, dial de tempo 0,1 nos dois casos, TAP 1 para fase, 0,15 para o neutro e RTC 250 para 5, para fase 250 para 5 para neutro. Então, isso aqui é a síntese dessa parte analítica e a gente agora vai passar para a simulação no PTW. Bom, pessoal, vamos iniciar agora a parte de simulação. Com o PowerTools já aberto, a gente vai fazer uma simulação simples, nada muito complexo, apenas para coroar a análise realizada até agora. Mostrar que os dados calculados estão corretos, tá certo? O sistema está coordenado. Então, vou colocar aqui, já para a gente não perder muito tempo, a concessionária, certo? Eu vou escrevendo aqui concessionária. E vou colocando os dados de curto-circuito, tá? Isso aqui nem precisava, viu, pessoal? É mais para a gente não perder o hábito, né? E aí ficar sempre com o hábito de abrir o componente e já colocar todos os dados necessários, dados mínimos, né? Então, parametrizei aqui, vou colocar uma barra só para o PowerTools. Às vezes ele reclama quando você coloca algo já conectado diretamente na concessionária, né? Ele pode reclamar. Vou botar barra para ficar tudo em português. Vou escrever em português, né, meu povo? Bom, o que mais? Diretamente já os dois relés, tanto da concessionária quanto o relé do cliente, certo? Então, concessionária e cliente, já vou colocando os dois aqui diretamente, relé concessionária, relé
cliente. Muito bem. E agora o que a gente vai fazer é escolher esses relés. Vocês lembram que lá na nossa OAP era um relé da Alstom que ele utilizava, né? A concessionária utilizava um relé da Alstom. Aqui a gente vai utilizar um outro relé. Nem parei para procurar, provavelmente vai ter na biblioteca aquele, mas esse aqui é um relé que já vi em várias outras OAPs, é um relé da GE, tá certo? O F650, ele é um relé bastante utilizado também. Então, como ele tem na biblioteca, já vou lançar a mão dele, já vou escolher ele aqui, é um relé da GE, certo? E a gente vai procurar o F650. F650, pronto, esse F650 de fase, ó, funções 50 e 51. Já fiz isso aqui, ok? Então já tenho aqui esse relé e tenho o relé do cliente que eu vou escolher o mesmo, só por comodidade. A gente faz os cálculos, não é para um relé específico, a gente faz os cálculos para a coordenação, né, do sistema, independente do relé. O relé a gente só vai se ater com a nomenclatura que cada um dos danados utiliza, né? Então tá aqui, ó, unifilar, unifilar. Pronto. Salvei. Vamos começar com a parametrização. Sim, eu vou criar logo aqui o nosso coordenograma. Então aqui, go to find. A gente pode vir nesse botão aqui direto, tá certo, pessoal? Esse aqui, ó, esse da setinha vermelha. Mas vou aqui no go to find, segunda opção. Go to TCC drawing. Vou colocar fase. A gente vai fazer fase neutra, né? Provavelmente eu vou fazer só a fase e deixar o neutro para vocês. Vocês trabalharem um pouquinho também, né, meu povo? Bom, as curvas estão sobrepostas porque ambos estão com a mesma parametrização, evidentemente. Aí a gente vai começar pelo relé da concessionária, tá certo? E vou colocar os dados aqui na tela, ó. Pronto. Então, aqui são os dados que nós temos da OAP da concessionária. RTC 600 para 5, isso é muito importante, já no início eu já coloco aqui, ó, 600, secundário 5, coloquei, tá certo? Agora vamos seguir com os outros dados. Olha só, nós estamos bem aqui, pessoal. TAP 5 amperes, dial de tempo 0,11 e temporização curva muito inversa da IEC. Então aqui os dados da função 51. Pickup 5 amperes, curva a IEC curva A, que essa é muito intensa, e aqui o dial de tempo, ok? Então já fizemos, aquelas três informações já estão aqui, ó, nesses três quadros. 5, a curva e o dial de tempo. Tá certo? Agora vamos para a função 50. A função 50 são os outros dois, ó. Olha só, são 50. Corrente, no secundário para corrente pickup, né, para excitar a função 50, né, instantânea, e ele tem que atuar num tempo, num delay inferior a 100 mili. Então vamos colocar essas informações, ó, 29.2 e aqui 100 mili. 100. Eu acho que foi isso. Certo? Concessionária. Eu estou achando muito... Deve ter feito algum erro aqui. Assim... esse valor aqui que foi errado, digitei errado, 29.2 hidral, agora sim. Então 5, olha só, muito inversa, DT. 5, muito inversa, DT. E as outras duas informações do instantâneo, 29,2 e 0,1. 29,2 e 0,1. Então, agora parametrizamos o relé da concessionária. Certo? E aí bate com os valores todos. Se vocês observarem, se vocês forem lá para os cálculos, né,
ele vai acionar, ele tem que acionar a função instantânea num tempo inferior a 100 milissegundos para uma corrente superior, a partir de 3.500, ó. 1.002, 3,5, ó. 3.500. Então tá batendo direitinho. Tá certo? Batendo direitinho. E o outro dado é que ele começa a temporizar a partir dos 600, olha só, 100, 200, 300, 400, 500, 600, tá aqui. Se vocês, que eu não vou voltar, mas depois quando vocês estiverem estudando, vocês voltam lá na apresentação, tá? E aí vocês vão ver que esses valores estão batendo direitinho. Então a concessionária está parametrizada, o relé da concessionária. Agora a gente vai para o relé do cliente, ok? Cliente, o que eu vou fazer? Já vou ajustar de cara o nosso RTC, cliente é 250 para 5. Então, cliente 250 para 5. Pronto, ajustei aqui o RTC do cliente. E aí, os outros dados. TAP, 1 dial de tempo 0,1, curva normalmente inversa. Então, vamos lá. 1 aqui 0,1, isso aqui é o cliente, né? Certo. Curva normalmente inversa. A curva é a normalmente inversa. Deixa eu ver aqui. Eu acho que é a curva B, tá certo? A normalmente inversa. Depois a gente pode ver isso aí, tá? Mas eu acho que é a curva B. Se não, a gente pode partir para uma outra curva, essa daqui, ó, é normalmente inversa, e do I3E também. Deixa eu ver aqui, do I3E, do I3E. Pode ser, tá? Mas elas são todas muito parecidas. Então, optei aqui, eu não estava vendo, eu não lembro, eu sei que a curva A da IS é muito inversa. Agora, normalmente inversa, não sei se é B ou C. Aí, para não chutar, aí eu coloquei uma que eu já conheço que é. Bom, o que acontece agora? Já vou colocar o dial de tempo, 0,1. Coloquei o dial de tempo, tá? Redraw nele. E agora vou colocar os dados instantâneos. Instantâneo, eu tenho, olha só, 5, né? E atuação em até 50 milissegundos. Então, 5 e atuação em até 50. Posso até deixar esse 30 mili, o próprio 50. Pronto. Então, aqui estão, né, as duas parametrizações. Ok? Parametrização do relé da concessionária e a parametrização do relé do cliente. Certo? Se vocês forem observar, os dados vão bater direitinho, depois vocês chequem lá. E é assim que a gente faz a parametrização, pessoal. Aqui nós temos o coordenograma de fase, tá certo? Professor, se eu quisesse fazer, eu vou só deixar indicado, aí eu vou deixar o exercício para vocês. Se eu quisesse fazer o de neutro, aí eu venho aqui, ó, no function, você está vendo aqui, ó, o sensor é de fase. Aí você criaria um novo, tá certo, pessoal? Vocês salvam esse daqui, tá? Vai salvar. Aí vocês vão fechar isso aqui, vem para cá, cria um novo, ó. Certo? Go to GCC Drawing, neutro. Tá? New, pronto. A partir desse aqui, você colocaria os dados lá de neutro, ao invés de fase. Ele já está com a parametrização da fase, né, que foi a última que ficou. Aí você vem aqui aqui é a concessionária, você vem aqui no function e seleciona aqui para neutro, tá certo? E faz o update, né? E o OK, e aí já vai estar trabalhando. Não esquece de mudar a função para neutro, tá certo? Então, basicamente isso aí, você teria os dois coordenagramas. Ok? Então eu espero que vocês aproveitem e a gente vai encerrando por aqui.